Cara, sim, eu vou reagir, eu concordo com boa parte da leitura dele. Tem tudo a ver com o que eu tô falando. Vamos lá. Faz mais trabalho de base no Brasil do que as igrejas. Nos interiores, principalmente as igrejas católicas, e nos grandes centros urbanos, principalmente nas periferias urbanas, são as igrejas evangélicas. Pausa. Recentemente, Ele falou alguma besteira? Não. Vamos lá. pra cidade da minha mãe, no interior de Pernambuco, e é uma outra lógica, é completamente diferente, né? Então tem uma igreja católica lá, que toda a cidade frequenta, ou no máximo tem uma outra igreja, assim, né? Poucas igrejas católicas, muito menos igrejas evangélicas. Então tem uma cultura local, né? Que o modo de vida das pessoas, as condições socioeconômicas delas, a igreja católica basta, a igreja católica é suficiente e supre as necessidades delas. Quando essa população, ela se desloca nesse êxodo rural, ela sai dessas regiões de interiores e vem pra cidade grande, vem para as periferias, para as favelas das cidades grandes, me parece que a igreja católica já não supre mais essas necessidades, né? O novo modo de vida agora, ele não condiz mais com aquele estilo de religião, que na real não é só sobre a religião, é muito menos sobre a religião, sobre muito a mais sobre comunidade. assistência social, muito mais sobre comunidade, amparo. E a vida na favela, na periferia, ela vai trazer milhões de problemas e violências que aquela galera que estava no interior não tinha. Então existe muito essa ilusão de que essa migração do interior pra cidade, ou essa migração do Nordeste pra São Paulo vai trazer uma grande melhora de vida. Pra alguns vai, mas pra grande maioria eu diria que não vai trazer melhoria, mais do que isso, vai trazer piora nas condições de vida, né? Perfeito. Porque quando eu fui pra lá, pra cidade da minha mãe, meus avós têm uma casa com um campo ao redor, né, um terreno e uma casa própria, onde eles têm espaço pra plantar, pra fazer sua própria colheita, vender, etc. Hoje eles fazem Percebeu? Né? O que acontece? Durante um período, especialmente nos anos 60, 70, 80, começa a haver um excedente populacional. Porque você por mais que o Brasil fosse muito pobre, a mortalidade infantil está num processo de diminuição desde o século XIX para cá. As pessoas nascem e sobrevivem, só que é uma vida embotada. Você tem uma massa de pessoas que estão vivendo no campo, no terreninho da família ali, uma família com várias crianças. Aqueles homens, especialmente os homens, porque o homem, isso estudos demonstram isso, o homem tem uma propensão a migrar maior, e ele vai embora. Esses caras foram pra... Você tá em Pernambuco? O cara vai pra Recife. O cara vai pra São Paulo, vai pro Rio. E você teve essa migração. O que acontece? Quem é esse cara que foi embora? É um cara que será um cidadão atomizado numa periferia. Ele não tem contatos sociais, ele não tem uma rede de assistência familiar, amigos. Ele não tem nada. E ele vai morar num lugar sem saneamento básico, podre, fétido, talvez sem emprego, sem o básico do básico do básico. Mas vamos lá. Percebam que, por enquanto, ele não falou uma besteira. Vamos lá. Aposentadoria rural. Mas essa foi a vida dos meus avós, né? Plantando, colhendo ali na própria terrinha pequena deles. Por que a gente tem tanta pessoa em situação de rua na cidade de São Paulo? É por causa disso, né? Eu não sei o dado atual, mas em 2016, 70% das pessoas em situação de rua em São Paulo eram migrantes. Então a galera que vem pra cá, né, acreditando que vai ter essa melhoria de vida, mas você chega aqui e você não tem nada. Você não tem uma casa, você não tem contatos, você vai parar na rua, em muitos casos, né? E aí vai morar em periferia, porque é isso, você não tem uma casa. Ou você vai pra rua, ou você vai pra uma, entre aspas, invasão, que é nas periferias, nas favelas, né? Nas ocupações. Ou pra um cortiço. Meu pai morou muito tempo em cortiço, nessas casas com dezenas de pessoas em um banheiro, por exemplo. Enfim, então, essa é a realidade de muita gente que vem pra cá. Então essa nova realidade, muito doida, muito corrida, muito violenta, muito pobre, muito miserável, muito desigual, aquela vida da igreja católica que você ia lá no domingo e pá, já não é isso. Isso não é mais suficiente. E aí eu falei aquilo, né, que eu acho que ninguém mais faz trabalho de base no Brasil do que as igrejas. A esquerda tem que aprender com as igrejas, viu? Porque as pessoas zoam, né, o testemunho de Jeová que vai lá domingo, 8 horas da manhã, bater de porta em porta, mas quem na esquerda tem essa disposição? De porta em porta pra conversar sobre assuntos políticos com a população. Beleza, dando essa parte da esquerda. Essa leitura dele, da pessoa que vive numa comunidade de poucas pessoas católicas nos interiores do Brasil, em que as pessoas se conhecem, em que a autoridade patriarcal ainda existia, por mais que, especialmente no Nordeste, as famílias são, e há muito tempo são muito matriarcais, essa é uma realidade que fazia que a criminalidade diminuísse. Até porque esse homem jovem que pode cair no crime, esse cara tinha outros freios sociais. Um dos freios sociais é, se eu cometer um crime contra alguém de outra família que pertence a essa comunidade, alguém dessa outra família vai me matar. Que isso faz muito parte dessas culturas de honra. O Malcolm Gladwell, no livro Outliers, tá? Recomendo. O livro tem algumas besteiras, mas ele, no livro Outliers, Riso pode até botar a capa pra mostrar, ele fala muito sobre as comunidades de honra. E, em geral, comunidades em que a cultura de honra tá presente, que essa cultura, mexeu comigo, vou dar meter uma peixeira e vou matar, elas costumam ser muito violentas, porque em comunidades pastorais, você tem que mostrar, você como indivíduo, você como sujeito homem, tá? Como é fácil você roubar o fruto do teu trabalho, que são os animais. Se você não mostra que você é brabo e que se mexer com você dá morte, você não é respeitado, você pode perder tudo. Então, comunidades de honra costumam ser comunidades oriundas de culturas pastorais. Isso é muito verdade. Cara, os indo-europeus, vou pegar os mongóis, os turcos, todos os povos nômades bravos, os povos mais bravos da história, eram todos povos pastorais. O povo de cultura
vamos dizer, agricultável, ele tem um detalhe, né? A riqueza dele tá plantada. Não vai vir pintar um bando e vai roubar, sei lá, uma plantação de trigo. Então, antigamente, assim, boa parte das lendas dos povos indo-europeus consistiam dos bandos de... pequenos bandos, sei lá, 30 caras a cavalo, que iam, invadiam, vamos dizer, uma determinada comunidade e roubavam o gado dos caras. A ideia de roubar gado está presente em muitos mitos indo-europeus. Muitos mitos. Os indianos têm pra caramba. A ideia do cattle raid, né? Vou roubar o gado. Vou lá, roubo o gado do cara. Tem vários... Tem um dos grandes mitos fundadores indo-europeu, é a ideia do herói, vamos dizer, do monstro, de uma serpente que rouba todo o gado do homem, e aí surge o herói, que é o Trito, e esse herói vai, e aí ele mata a serpente e recupera os bovinos, e recuperei o gado, porque isso é muito importante pros caras, a ideia do cattle raid para povos pastorais. E aí, a cultura no interior do Nordeste, que é uma cultura violenta, e essa cultura violenta do interior do Nordeste, ela é exportada para as periferias da grande cidade, é uma cultura muito ligada à honra. É uma cultura muito ligada à honra. Muito interessante. Quem fala isso aqui não é a invenção do Nanã, tô indicando o livro aí pra vocês, Fora de Série, Outliers, livro do Malcolm Gladwell. Tem lá algumas besteiras e tal, umas coisas que eu vou discordar, mas esta parte é uma leitura muito interessante. O Neo Vitor falou, tudo é indo-europeu, mané. Não, acho que não. Eu falei, os mongóis têm uma cultura violenta, ligada à honra também, povo pastoral. Curtiu o vídeo e quer ver mais análises como essa? Então, corre lá no canal MB Live TV e não perca nenhuma das lives. E para ficar por dentro de mais cortes excelentes, inscreva-se no Treta no Congresso.